Bom dia, meu nome é Eduardo Vaz da Costa, sou aluno de projeto integrado do curso de Análise e Desenvolvimento de Sistemas e venho apresentar o meu projeto. O meu projeto consiste basicamente em uma ferramenta de automação que seria basicamente um extrator de dados de um banco de dados, só que com uma função de tratamento estatístico dessa base de dados. O output dessa aplicação vai ser os dados originais, né, sem tratamento, e também com o tratamento. Por quê? Porque a ideia é automatizar o processo de limpeza e pré-processamento dos dados, caso a intenção do usuário seja aplicar algum algoritmo de machine learning ou algoritmo de séries temporais. E esse tratamento estatístico ele vem justamente com a função de, além de limpar os dados, e fortalecer a qualidade estatística desses dados para previsões e utilizações desses algoritmos, eliminar o intermediário do pré-processamento braçal, que é um trabalho um pouco complicado, um trabalho que demanda um pouco mais de tempo para ser feito. E aí, utilizando essa ferramenta, o usuário vai ganhar mais tempo para que ele possa analisar os dados dele, né, a partir desse tratamento, e menos tempo construindo a base de dados que ele vai analisar. Essa ferramenta está sendo feita em full Python. Tanto o banco de dados dela quanto a ferramenta mesmo, o back-end, o front-end, estão sendo todos feitos em full Python. A ferramenta, o framework que eu tenho utilizado para fazer a interface gráfica é o Tkinter, que é da biblioteca nativa do Python, e o back-end todo está sendo feito em Python, juntamente com o SQLite, né? Python trabalha bem com SQLite, decidi fazer essa aplicação utilizando essas tecnologias. Bom, falando sobre a modelagem da aplicação, a gente tem essa regra de negócios aqui que consiste em uma tabela para registro dos produtos. Essa tabela vai conter um ID, que seria a chave primária dela, o nome, o preço e a quantidade, né? Nome em varchar, preço em double e a quantidade em int. E a gente vai ter algumas tabelas de registro anual, que vão de 2016 a 2022. Essa tabela de registro anual, ela registra por mês a quantidade do produto vendida. Todas elas têm a mesma estrutura, certo? Tem um ID como int, tem os meses como double, que vão ser os valores das somas, das vendas mensais, e vai receber também a chave estrangeira, como chave estrangeira, o ID de produto, para a gente identificar qual é o produto e quais são os números respectivos. Por fim, a gente tem essa tabela de média anual, que vai ser uma tabela que vai ser alimentada por essas outras tabelas aqui, de forma a calcular a média de vendas, né, do ano, de mês a mês, de maneira consolidada, e registrar aqui nessa tabela. Eu optei por fazer isso porque eu acredito que fica mais interessante trabalhar com análise de dados a partir de números consolidados e não de números fragmentados. Então, essa tabela aqui vai ser o alvo, no caso, da aplicação. A aplicação vai se conectar com essa tabela, né, com o banco de dados, vai selecionar essa tabela, vai fazer o select nessa tabela, vai trazer para a gente as informações das médias anuais, e a partir dali o analista, né, o usuário, pode optar por fazer os tratamentos e exportar essa base de dados em um Excel. A ideia aqui é que o programa ele trate valores nulos, valores zeros e outliers para cada linha. Então, para cada linha, esse programa vai executar um cálculo, vai identificar o limite inferior e superior, vai identificar se tem zeros, e caso haja, ele vai substituir tudo isso pela mediana. Bom, no mais, esse é o core de funcionamento e a regra de negócio da minha aplicação. Bom dia.